e a nossa casa sempre procura trazer os ensinamentos do Mestre Jesus que falam ao nosso coração, ao nosso espírito. Fala também sobre a maior parte das nossas vivências no dia a dia. Portanto, vamos fazer uma breve prece para agradecer esse momento e depois falarmos um pouco sobre essa mensagem que o Mestre nos traz no seu Evangelho de amor. Querido Mestre Jesus, aqui estamos buscando a Tua luz e o Teu amor. Nos fortaleça nesse momento para que o nosso coração sofrido, as dores que carregamos, seculares, Senhor, reconhecemos, as feridas ainda abertas que nós mesmos causamos, possam ser aliviadas, cicatrizadas pela Tua alegria, pela Tua mansuetude e pelo Teu amor. Fica conosco, Mestre, nos ilumine e nos fortaleça hoje e sempre. Hoje o tema do Evangelho é o capítulo 16, cujo título é Não se pode servir a Deus e a Mamon. Muitas vezes nós ouvimos diversas preleções ou mesmo as palestras em qualquer lugar, e a maioria delas relaciona Mamon com o poder, com a riqueza. Mas nós também precisamos começar a prestar atenção que Mamon, esse Deus material, tem outras formas de se apresentar para nós. E Jesus vai nos esclarecer sobre isso. Ele vai dizer claramente que nós, ao mesmo tempo, não podemos servir Deus e Mamon. Jesus está dizendo assim: aqueles de nós que servem ao orgulho, à vaidade, à prepotência, à ganância, à avareza, o ódio, a vingança, trabalham os sentimentos que afastam de Deus. Portanto, servem a Mamon. Aqueles que trabalham o amor, buscam a mansuetude, buscam a paz, compreender a si mesmo, a tranquilidade de sua alma, de seu espírito, aproximam-se de Deus e, portanto, se afastam de Mamon. E Jesus esclarece isso vigorosamente, sem deixar qualquer sombra de dúvida ou qualquer situação que possa nos levar a questionar se as palavras do Mestre são reais diante da nossa vivência, diante da do nosso atual aprendizado. A realidade do espírito e o capricho do ego, o capricho do orgulho. O que nós precisamos entender na fala de Jesus é que Ele está dizendo para nós: quem serve a Deus é o Espírito, que é permanente, jamais desaparecerá. Irá se modificar ao longo dos anos, ao longo das existências, mas ele permanece. E aquele que serve a Mamon, a tudo aquilo que eu disse, inclusive a própria riqueza em si, é provisório. Não importa o quanto nós nos esforçamos para adquirir conquistas materiais ou conquistas pessoais que nos envaidecem, que nos colocam orgulhosamente acima de tudo e de todos. Também é provisório. Enquanto o espírito que se dedica a Deus necessita de previdência, necessita de equilíbrio, necessita buscar por si só o engrandecimento, ele passa a conquistar patamares mais altos. Torna-se mais leve, torna-se mais tranquilo, torna-se mais sereno. As dores e os sofrimentos do mundo que alcançam a todos nós, também o alcançarão. Mas, por se encontrar próximo ao Pai, buscando o Pai, esse sofrimento, essa dor, ele compreende que, aceitando ou não, passará de qualquer forma. Aquele que se liga à matéria, aquilo que se liga à vaidade, ao orgulho, à prepotência, não entende por que é que essa dor e esse sofrimento o alcançou de forma tão vigorosa e tão difícil. E se afasta do Pai por não aceitar
essas leis que abrangem a todos nós. Quando nós nos preparamos para aceitarmos e nos renovarmos sem cessar, nós saímos da insegurança daquilo que nós vivemos hoje. Nós vivemos hoje a insegurança da própria alma. Nós vivemos hoje a fragilidade da nossa sociedade. Nós vivemos hoje, aparentemente, mas nos afeta, o domínio de Mamon. Mas lembrem-se, é provisório. Por mais que nos pareça que não termina, que se estende ao longo das nossas existências, é provisório. Entender que nós, como espíritos que aqui estamos, diante das nossas dificuldades, sejam psicológicas, sejam de saúde, sejam necessidades de afeto, sejam necessidades de encontrar a si mesmo, ao se dar conta daquilo que vivencia, começa a se aproximar e a servir a Deus. Quando se dá conta de que aparentemente a dor que carrega ela é insolúvel, ela é permanente, e começa a ter em si a descrença, a desesperança, a necessidade de ferir a si mesmo de qualquer forma, seja por meio de objetos, ou seja por não se perdoar diante daquilo que é realmente como espírito, desvalorizando a vida que o Pai nos deu, que irá servir a Ele mesmo, nós nos aproximamos de Mamon. De que forma nós nos aproximamos? Quando perdemos a esperança na vida. Nós começamos a ter pensamentos extremamente negativos e materialistas. Pensamos em tirar a própria vida, assassinos de nós mesmos. Pensamos em agredir a nós mesmos porque acreditamos que o Pai não nos ama, que o Pai nos criou para sofrer, que o Pai nos colocou no mundo para se divertir com a nossa dor e o nosso sofrimento. Pensamentos como esses são pensamentos de extrema materialidade, daqueles que não acreditam que a vida continua, acreditando em si que também é provisório, como a matéria que é o nosso próprio corpo. As posses materiais que todos nós temos podem se tornar, em razão da forma como nós olhamos para ela e da forma como nós a desejamos, razão de egoísmo, razão de males incontáveis que nos afetarão mais cedo ou mais tarde. Mas sobre a inspiração da doutrina espírita, do conhecimento que os espíritos trazem para nós, não apenas na doutrina espírita, mas como um todo em todas as demais doutrinas, nos mostra que o espírito pode e tem a obrigação de se transformar. E ao buscar essa transformação, ele é envolvido em bênçãos do Pai. Amigos sinceros, amigos queridos, que trabalham em nome do Pai, se aproximam de nós, nos envolvem, nos iluminam, nos protegem daqueles que ainda servem a Mamon. E nós perceberemos que mesmo momentaneamente, tudo aquilo que nós somos possuidores e que escorregará por entre os nossos dedos, só nos aproximam de um único aspecto, da miséria de nós mesmos. Deixamos de valorizar o tesouro que está em nossos corações, para servir a Deus, para valorizarmos o ouro que Jesus disse que o ladrão rouba e a traça corrói. Em todo o Evangelho do Mestre, ele vai nos ensinando a grandeza daquele que serve ao Pai. Mesmo nas dores mais profundas que nós possamos carregar nesse momento ou em momentos futuros, não podemos aceitar que nós somos isso que estamos aqui. Nós somos muito mais. E Jesus nos fala sobre isso, nos dizendo que para servir a Deus, nós também podemos fazer o que Ele faz e muito mais. Para isso precisamos ter fé.
Para isso precisamos acreditar em Deus e em nós. Porque quando Deus nos faculta a riqueza, a propriedade, Ele nos dá recursos como ser humano para que nós possamos desenvolver a nossa consciência e ampliar os nossos sentimentos superiores. Muitas vezes nós nos perdemos na mesquinharia, na avareza, e utilizamos toda essa riqueza para humilhar o outro, nos colocarmos em patamares ou em pedestais que serão também provisórios. Por isso é muito claro em Lucas, capítulo 16, versículo 3, quando ele diz claramente: nenhum servo, nenhum de nós, pode servir a dois senhores, porque vai aborrecer um e amar ao outro, ou há de se entregar a um e não fazer caso do outro. Não podeis servir Deus e as riquezas. Jesus nunca nos disse, em nenhuma parte do Evangelho nós vamos encontrar qualquer fala do Mestre nos dizendo que a propriedade, as posses, são proibitivas e desagradam ao Pai. Se assim o fosse, o Pai não permitiria que nós fizéssemos essa prova difícil da riqueza, do orgulho, da vaidade e da prepotência. Quando nós adquirimos valores que vão nos propiciar mecanismos e ferramentas para nosso próprio crescimento, para o nosso próprio estímulo ao trabalho, nós também devemos distribuir essa riqueza que o Pai colocou em nossas mãos, motivando outros irmãos à renovação das próprias forças. Ao olharmos aqueles mais necessitados do que nós podemos distribuir os valores de Deus ou a miséria de valor. Os valores de Deus são aqueles em que nós, como espíritos, nos condoemos pelo próximo e procuramos nos esforçar para dar a ele o lenitivo, o alívio para a sua dor, na forma que nós pudermos e formos capazes, dentro dos limites que a nós é proporcionado pelo nosso próprio avanço, pelo nosso próprio conhecimento. O risco da posse ou da aquisição da propriedade que todos nós temos não está no fato em si mesmo de termos coisas, de conseguirmos através do nosso esforço e da nossa luta diária, mas na maneira como é que nós vamos conseguir isso, da forma como nós iremos adquirir mais e mais posses, propriedades ou valores. O quanto nós estaremos sendo honestos com o Pai, não roubando, não matando, não enganando, não vilipendiando, não tirando do outro o pouco que lhe resta para a sua própria subsistência. Se a posse é um meio que nós usamos para alcançar o equilíbrio, ela também pode se tornar um meio para nos desequilibrar. Entender que a posse, como Jesus nos diz, tem perigos. Perigos, por exemplo, quando nós temos a posse do orgulho, quando fazemos a posse da vaidade, da prepotência, daquele que humilha, daquele que leva o outro à submissão da escravidão, da servidão. Nesses perigos, nós, como espíritos que somos, estamos estagiando em zonas sombrias, zonas distantes da luz do Pai, e nos aproximando cada vez mais das zonas sombrias de Mamon, daquilo que fala ao nosso corpo, daquilo que fala aos nossos sentidos, daquilo que fala aos nossos desejos, daquilo que é provisório. Entender isso faz de nós aquele que pode ter o livre-arbítrio de, no momento, escolher qual o caminho a seguir. Não é impositivo, mas é uma escolha que estará sempre à nossa frente. Dominar valores transitórios como se eles fossem permanentes nos transforma em irmãos e irmãs cegos um para o outro. Não existe fraternidade, não existe amizade,
não existe solidariedade, existe ganância, avareza. E, portanto, estaremos sim vivenciando a posse provisória de Mamon sobre a nossa humanidade. Quando nós nos deparamos em qualquer doutrina, mesmo na nossa doutrina, que nós, que aqui estamos, sabemos que veio para nos facilitar o entendimento do mundo espiritual, de onde originamos e para onde voltaremos, quando nós utilizamos a palavra do Mestre, o Evangelho do Mestre, para o nosso próprio benefício, angariando valores, explorando, vilipendiando aqueles irmãos de fé, para que nos beneficiem, estamos servindo a Mamon. Ao tirarmos do outro o pão de cada dia, para a igreja ou para a comunidade da matéria, nós servimos a Mamon. Não importa o título que nós teremos nesse momento. Somos cegos, conduzindo cegos. Todos cairão no abismo. Mas aqueles que são os líderes, os abismos serão mais profundos, porque se afastaram de Deus, usando a palavra do Espírito. Entender que essa pequena abordagem sobre essa passagem do Evangelho nos mostra que quando o homem se aproxima de Jesus e do Pai, busca no seu coração a luz que ele já sente necessidade. E buscando essa luz, ela jamais é recusada. Mamon negocia. O Pai abençoa. E ao sermos abençoados por esse Pai, nós compreendemos que somos agora sim aqueles que servem a Deus, tendo como mestre maior Jesus. Quando nós nos colocamos na abnegação, na renúncia, no devotamento e, sobretudo, na seleção de valores morais que todos nós temos e que poderemos transformar em valores éticos, servimos a Deus e nos afastamos de Mamon. Em nossos corações que já estamos buscando, a mesquinharia, a avidez, a avareza, a ganância não faz morada, não cria raízes. Ainda estão ali, mas o solo para elas em nossos corações já não é um solo fértil. Nós somos aquele solo que se prepara para novas sementes, sementes de luz, sementes cujo tesouro servem a Deus, sementes que criam campos que não permitem que sementes daquelas ervas daninhas ali se instalem mais. Nós não seremos mais pedras, nós não seremos mais beira de caminho, nós não seremos mais solo espinhento, nós seremos solo fértil, onde tudo aquilo que plantarmos um dia chegará a 1%. Numa passagem do Evangelho, um homem chega a Jesus e lhe pergunta: Senhor, o que é necessário para que eu me torne uma boa pessoa? E Jesus lhe responde: se queres realmente entrar nessa vida do Pai, guarda os mandamentos. E começa a dizer os mandamentos que nós todos conhecemos. E nos esforçamos a cada encarnação, a cada existência, cumprir ao menos um deles. Não cometerás homicídio. Não adulterarás. O adultério que Jesus se refere não é esse dos tempos de hoje. Não adulterarás com o teu pai. Não usará a palavra do Pai de forma adúltera, enganando o próximo. Não cometerás furto, não furtarás a consciência do outro, não furtarás a sua alma, não furtarás a luz que o Pai colocou ali. Porque o furto da matéria é contra as leis materiais. Não
dirás falso testemunho contra o pai. Aprenderá não dizer falso testemunho contra o teu próximo. Honra teu pai e a tua mãe. Que criaram, que te fortaleceram, que te deram luz e te deram a oportunidade de estar aqui. Honra o teu pai e a tua mãe e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O homem não satisfeito diz ao mestre: eu tenho guardado todos esses mandamentos, Senhor, desde a minha mocidade. O que é que me falta ainda? E Jesus responde: se queres ser perfeito, vai, vende o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois podes seguir-me. E o que faz esse jovem, esse mancebo, quando ouviu esta orientação do mestre, ficou triste, porque ele tinha muitos bens. Ainda era um servo de mão. E Jesus diz aos seus discípulos, e essa passagem a maioria de nós a conhecemos, que é muito difícil entrar um rico no reino dos céus. E ele fala da seguinte forma: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Porque o rico não carrega apenas aquela riqueza que ficará na terra. Ele carrega aquilo que a riqueza lhe trouxe. A mudança que lhe causou como espírito. A dureza do seu coração. Ele seguia sim os mandamentos, mas de forma superficial para aparentar à sua sociedade da época que ele era um bom homem. Mas ao ser colocado frente a frente com o mestre leu a sua alma, leu o seu coração e lhe colocou a prova mais difícil. De uma forma singela e serena. E ele não passou. Diariamente nós somos colocados à prova. Não tão claramente como essa passagem, mas muitas vezes ela chegará até nós de formas as mais variadas. E nós precisamos, nesse momento de indecisão, acreditando que já somos aqueles que servem a Deus, perguntar-nos se não estamos enganando a nós mesmos. E como fazemos isso? Buscando Jesus, o seu Evangelho. O que essa passagem do Evangelho do Mestre fala ao meu coração? O quanto eu sirvo ao Pai nessa passagem. O quanto eu me dedico a me iluminar a cada dia, afastando as sombras que estão à minha volta. As sombras daqueles que me ofendem, daqueles que praticam bullying comigo, daqueles que me vilipendiam, daqueles que me enganam. O quanto eu já sou capaz de entender e tentar perdoá-los. Estou servindo ao Pai, estou servindo a Deus. Encaminhando para o final do nosso encontro, tem a parábola dos talentos, que nós conhecemos também. Um servo recebeu um talento, outro 2 e outro 5. O que recebeu 5 multiplicou, entregou 10. O que recebeu 2 entregou 4. E aquele que recebeu 1 enterrou os seus talentos. O talento que recebeu. Por que ele enterrou? Porque ele não fez o mesmo que os outros. Estágio evolutivo da sua própria ganância, do seu próprio medo. Sabia que seria cobrado. E, portanto, se atemorizou. E enterrou aquilo que o Senhor confiou a ele. E nós teremos que nos perguntar: somos portadores de um talento? Sim, somos. 2 também. 5, um pouco mais difícil. Nós ainda estamos aí entre 1 e 2. Mas enterraremos o nosso talento? Ou aplicaremos para multiplicá-lo e termos 2 e entrar na graça do Senhor? Essa passagem do Evangelho, da parábola dos talentos, Jesus está nos falando do quanto o Pai nos ama, do quanto o Pai confia em nós, do quanto o Pai nos dá missões para podermos multiplicar aquilo que já está em nós, é inerente a nós. Ninguém pode tirar de nós. Ninguém.
Cada um de nós temos os nossos talentos, as nossas virtudes para servir a Deus. E assim nos afastamos de Mamon. Joana de Ângeles, Soninha dá uma risadinha, eu sempre falo de Joana de Ângeles, nos diz assim: onde existe o amor, ou aquele que busca o amor, o sofrimento se afasta, não faz morada. Mas quando nós nos afastamos do amor, nós nos aproximamos do sofrimento. Não estamos, mesmo assim, à mercê da nossa própria sorte. O Pai coloca ao nosso lado, embora não, na maioria das vezes, não percebamos, aqueles que os servem com todo o seu amor, com toda a sua força e com todo o seu coração de espírito. E eles nos protegem. Porque se assim não fosse, nós não teríamos forças para sair do domínio de Mamon. Porque o domínio de Mamon é material. E o espiritual exige esforço, exige dedicação, exige suor, exige movimento. Temos que nos movimentar, meus irmãos, em direção ao Pai, para servi-lo. Temos que compreender a única palavra que Jesus nos coloca e diz assim: o reino dos céus não há negociação. Não tem toma lá da cá. O reino dos céus é conquistado de assalto. Tem que trabalhar em si primeiro, depois servir a Deus. Cheguei em cima da hora, meu amigo Adeus ali teve o tempinho dele. Você quer que eu faça a prece? Você faz? Eu mesmo posso fazer? Não. Olhei para ela, não. Tá bom, eu faço. Então vamos nos preparar para o passe, né? Da espiritualidade. Coloquem em seus corações essa luz que está no nosso ambiente. Permitam perceber o amigo que está ao lado de cada um, que já leu o coração de vocês e as necessidades da própria alma que está em vocês. Compreende as suas dores mais profundas, os seus segredos mais profundos, e traz com benevolência a luz que jorra do mais alto, com a permissão do Pai, através daqueles que servem a Jesus e a todos nós. Mestre amado Jesus, nesse momento em que nossos corações sentem a presença da espiritualidade amiga de cada um de nós, sentem a presença da espiritualidade responsável por esta casa. Cada um de nós percebe o brilho magnífico da bondade e do amor do Mestre. Que possamos abrir o nosso coração, a nossa mente, e voarmos em direção à luz que jorra para nós, sentindo-nos leves, compreendendo que o Pai ama todos nós, que o Pai perdoa sempre, que o Pai nos abraça e nos chama para o seu seio no reino dos céus. Mestre amado, que aquilo que eu mais necessito, que muitas vezes nem eu mesmo sei, possa ser socorrido em mim, em meu espírito, em meu corpo, me proporcionando forças, coragem, para continuar a minha jornada de aprendizado. Que os amigos continuem tocando o meu coração. E nesse abraço caloroso que eles nos dão, estão encerrando o passe espiritual.
e nós nos permitimos deixar-nos embalar nessa suavidade, nessa ternura espiritual que emana do mais alto. Gratidão, Mestre amado, por esse momento de serenidade e de alegria. Fica conosco hoje e sempre. Terminamos o nosso encontro. Até a próxima oportunidade.